Galera, já deixa o like aqui e se inscreve. O João foi atropelado por um guarda, por um carro da guarda, né, em Sim, serviço, e acabou tendo a perna amputada, não é isso? sim. Ele foi atingido na M50, né? E não era um carro da Garda aquele caracterizado, aquele amarelo e azul, era um carro descaracterizado, ou seja, o policial era um investigador, né? Ele é um policial diferenciado e acabou atingindo o João. Era para ter pego as duas pernas, sorte que ele conseguiu pular ainda e salvar uma das pernas, e a outra não teve jeito. O que aconteceu naquele fatídico dia lá? Isso foi em 2023, né, no final de 2023. Conta aí o que você se lembra disso aí, João. Foi 28 de outubro que aconteceu isso daí, foi quase no final do ano. Era um sábado, eu tava trabalhando normal, como sempre, e foi onde a gente tava ali trabalhando, a gente sempre fica em ligação no capacete, assim, e normalmente a gente fica em ligação em grupo, eu e os outros moleques que trabalham também. Então, um amigo nosso ligou dizendo que o AirTag da moto que tinha sido roubada dele estava se movimentando. E Tipo, o AirTag é aquele localizadorzinho da Apple Isso. que se tem alguma coisa que foi roubada, ele vai dizendo no celular Isso, onde que tem que tá. estar um iPhone próximo, aí ele vai mandando a localização. E a gente normalmente esconde nas motos, porque aqui o que tem de roubo de moto, aí se for depender de polícia para recuperar, então ele falou que começou a se movimentar e tava cada hora num ponto, eles rodando com a moto. Foi onde ele começou a pedir pra gente tentar achar os moleques na rua e a gente foi começando a adicionar algum pessoal pra ver se alguém via eles e tal. E eles deram uma volta, nossa, começaram no centro, se eu não me engano, começaram ali próximo do Temple Bar, depois foram lá perto de Ringsend, desceram pra Boss Bridge, de Boss Bridge foram pra Dundrum. Aí ali que a gente começou a chegar meio que próximo deles, assim. Aí e ele ia mandando a localização, a gente ia indo atrás e tal, e começou a juntar um monte de gente. E foi onde eles pegaram e entraram na M50, ali em Sanford. Nisso que eles entraram, passou uma viatura, não creio que já estava indo atrás deles, foi onde eu pedi apoio, eu pedi ajuda para eles, e eles entraram assim na M50, e a gente foi atrás, assim, eu e mais algum pessoal. E aí na M50 foi embora, porque o carro da Garda acaba sendo muito mais rápido que essas nossas scooter, né? Que anda no máximo 100 e poucos por hora. Aí lembro da gente ir, teve uma hora que a gente saiu, pegou uma saída e logo em seguida voltou. E aí lá na frente tava um. Tava um. Ali na entrada de Tala tava um tumultozinho assim. Eu era o primeiro ali, logo atrás da Garda. Então eu cheguei, tava meio que um tumulto, o trânsito parou na M50. Aí quando eu cheguei, tinha uma moto caída com uma viatura e uma outra viatura parada. E foi onde eu vi um pessoal e uns policiais entrando pro mato, assim. Então eu falei, ali eles devem ter, sei lá, derrubado. Foi onde eu parei pra ver aquela moto que tava caída e tal. E nisso que eu parei, eu desci da moto, parei minha moto depois dessa viatura. E foi onde eu desci, tava passando do lado do guarda-rei assim pra ir ver. E foi onde do nada esse carro veio na minha direção. Que eu me lembro, eu apontei indicando onde eu tava indo só, que eu ia ver aquela moto que tava caindo pra ver se era a moto do meu amigo. Mas eu sei que eu olhei pra ele. A última coisa que você vai imaginar é que o carro vai te acertar. Mas quando eu olhei, ele tava vindo na minha direção e foi muito rápido. Foi questão de milésimo de segundos, ele me acertou e depois que ele me acertou, aí já caí no chão já. E depois de um tempinho que fui entender o que tinha acontecido de verdade. Mas, assim, algumas fotos circularam e você estava ainda acordado ali naquele Sim. momento. Mas
Hoje em dia, na sua cabeça, você lembra de tudo que estava ali acontecendo? Lembro. Eu fiquei um bom tempo acordado. Eu lembro bem, assim, logo no início de eu tentar encostar ali a minha mão na minha perna, sentir que tava estranho. Comecei a olhar a minha outra perna para ver se estava tudo bem. Foi onde já os meus outros amigos começaram a chegar também. Os que mais ficaram próximos de mim ali foi o Anderson, o Guilherme e o André, que é o que tem aquela foto que eu tô deitado no colo do Anderson. E eles chegaram ali. Eu lembro que teve uma hora que eu acabei discutindo com esse policial que me acertou. Discutindo por questões bestas, mas discutindo que na hora fica nervoso. Naquele momento não tem como, né? Sim. Aconteceu isso aí, uma coisa que ninguém esperava, né? Mas assim, não tem como você reagir normalmente, Sim, né? sim. É que na hora começa a passar coisa na cabeça. Na minha cabeça passava que acabou tudo. Então, aí quando ele desceu do carro, ele só ficava gritando, falando que tinha sido um acidente, e tava eu e meus amigos gritando contra ele que não tinha sido acidente, então ficou nessa discussão. Até eu teve uma hora que eu até tentei levantar até, mas não consegui, óbvio. Mas foi muito. E eu sei que demorou bastante. Na minha cabeça, aquele momento ali parece que demorou horas para passar. Até chegar o resgate, todo mundo. Parece que levou horas e horas para passar, que a dor era insuportável. Mas então, o carro te atropelou. Depois ele chegou a voltar e passar de novo? Como é que foi? Porque essa é a história quando virou um telefone sem fio Sim, naquele sim, momento lá, né? sim. Todo mundo disparando. Então, só pra gente entender. O carro passou, depois deu ré, como é que foi? Não, ele. Assim que ele me acertou, porque ele acertou a minha perna foi espremida pelo carro e o guarda-reio ali da M50. Então, quando ele bateu em mim, ele bateu e voltou para trás, por questões de ter batido em algo parado no guarda-reio. Então, assim que ele voltou para trás, ele parou o carro ali, só que ele demorou para sair do carro. Ele ficou um tempinho dentro do carro, ele não saiu logo em seguida. E quando ele saiu, ele ficou nessa discutindo com a gente, que tinha sido um acidente. Então, essa que foi a questão. Tanto que o carro ficou bem próximo ali de mim, assim. Não tinha nem muito espaço entre a gente, assim. Mas aí ele começou a falar de questões de que foi acidente. E nisso, meus amigos estavam tentando fazer o tourniquet em mim, e foi quando eles tentaram fazer o tourniquet com a balaclava, uns dos meus amigos, mas não ficou muito bom, e foi onde eles pediram para ele mesmo, para esse policial, algo para fazer tourniquet, e ele pegou lá e tal, e eles fizeram um pouco melhor, mas basicamente ele não ajudou ali na hora. Para mim a polícia que deveria ser especializada em ter esse tipo de procedimento, Sim, né? sim. Eles deveriam ter algum treinamento para fazer esse tipo de coisa. Na minha cabeça, pelo menos, todos deveriam ter um curso de primeiros socorros, né? Mas após tudo isso, aglomerou bastante policial que tava ali na hora, que foi chegando, e de todos Ninguém eles, a grande maioria não fez nada. Quem fez foi uma mulher que eu lembro de ter falado comigo, ela agachou próxima de mim e disse para eu ficar calmo, que ela sabia o que estava fazendo, que ela era formada em enfermagem, se não me engano. Mas basicamente foi ela e mais um cara, de uns 8 que estavam em volta, assim, que ficaram só olhando. Então ela que manteve um pouco mais de calma, assim, até chegar o resgate. E aí depois vocês foram para onde? Quando chegou o resgate, aí foi mais tranquilo, porque eles me deram morfina. E aí é onde passa a dor, pelo menos. Que você fica um pouco drogado, Grog, né? Fica grog. Mas pelo menos a dor passa ali no momento. E também foi onde eles estavam me perguntando algumas informações básicas de mim, para ver se eu ainda me lembrava meu nome, endereço, essas coisas. Mas depois disso não sei o que eles me deram no nariz, mas ele deu 2, tipo, injeção assim, no nariz e apaguei. Depois que eu apaguei, eu só acordei lá no hospital, depois quando minha mãe já tava aqui já.
Caramba. E ali, outra coisa, vocês estavam na via, na saída da M50, da M50 mesmo, né? Não era dentro mesmo da rodovia, né? Não, então, isso daí foi, tipo assim, tem a entrada, a gente tava naquela faixa que era entre uma entrada e uma saída. Sim, Bem na última faixa da esquerda. entendi. A gente tava bem ali, que era onde os carros estavam parados, que tinha meio que um mato assim do lado. Então foi para ali que os moleques devem ter tentado correr. Então eles pararam as viaturas ali, e aí eu parei a moto ali, o outro pessoal também foi parando as motos ali, mas foi bem no cantinho esquerdo. Entendi. Aí, bom, você não estava lá depois, mas você sabe se continuou a conversa entre os seus amigos e a Garda naquele momento? Ou cada um foi para o seu canto e depois pegaram depoimentos? Aí, assim, como entra nessa fase da investigação, a gente não pode falar sim. muita coisa. Mas, assim, aí eles colheram os nomes, os endereços, os telefones para servirem de testemunhas. Então, todos os policiais que estavam presentes são testemunhas, todo o pessoal do resgate, todos que estavam lá, todos os meninos que chegaram de moto depois também são testemunhas, então todos foram arrolados para o processo também. E aí foi esse momento, quando o resgate saiu com ele, eles arrolaram isso e falaram que iam entrar em contato para depois agendar, né, como fizeram a GESOC, que procurou todo mundo, para colher depoimento e formular o processo. Né? Tem todo um trâmite interno de coletar os dados, de analisar o carro foi para a perícia, tudo foi preservado. No dia seguinte, inclusive, a M50 ficou fechada, né? Você se lembra disso? Eles fecharam para que o perito de trânsito fosse lá para fazer coleta de todas as informações do guarda-reio, para analisar toda a cena do que aconteceu. Né? Mas, enfim. Bom, já que você está falando também aí, eu queria saber, como é que foi então receber essa notícia aí, né? A gente tem muitos brasileiros que os filhos estão aqui e os pais estão no Brasil, né? E então isso aí é normal que aconteça, que tipo essa distância, né, entre a família. Sim. Eu imagino que horrível. Foi uma loucura, né? Porque nós como pais no Brasil, eu falo porque eu fiquei 5 anos com o coração na mão. Ainda mais você sabendo que ele está no trânsito, andando de bicicleta, andando de moto. Trânsito é vivo. Sim. Trânsito é movimento. Então, a qualquer momento pode acontecer um acidente, onde 2 veículos se envolvem. Ali não foi um acidente, foi um incidente, porque era um pedestre. Ele estava fora da motocicleta, ele estava caminhando, rápido, mas caminhando, junto ao guarda-reio para manter a sua própria integridade física. Então, eu não considero um acidente. Não foi entre 2 veículos que se esbarraram, que um freou, o outro não. Não. Né? Ele não oferecia risco nem a ele, nem a ninguém. E foi atingido. Enfim. Aí, nós pais no Brasil, você imagina, eu estava no Brasil, isso aconteceu aqui, eram 3h15 da tarde. A namorada dele ficou sabendo, eles levaram para o hospital, ela me ligou lá do hospital quando ela chegou lá. Então já tinha passado mais um tempo. Ela também estava trabalhando no dia. Então ela foi pega de surpresa também, até que ela se deslocou até o hospital e aquela correria, trânsito, enfim. Mas quando ela me ligou, já tinha se passado umas 2 a 3 horas de que ele estava sendo socorrido. Entrou na emergência do hospital de Tala. Aliás, eu tenho que registrar aqui que é um grande hospital, fez um bom trabalho. A equipe... como era um sábado, eles não têm o expediente da equipe de traumatologia completo. Então não tinha ninguém para recepcionar um caso desse porte, desse tamanho. Foi o pessoal do St. James que foi deslocado para lá. Então eles tiveram que esperar o pessoal chegar para poder dar continuidade no atendimento dele. E fizeram um bom trabalho, graças a Deus. Depois a equipe do Hospital Tala, que foi chefiada pela Mrs. Egan, que é uma médica fantástica que está acompanhando o João até hoje. Aí entrou a equipe do Tala com ela e aí eles tomaram a frente. Mas eles fizeram um bom trabalho, né? Estancaram, ele tinha perdido muito sangue, tinha muito risco de vida, sim. Como não poderia ser diferente. Foi uma coisa muito forte, muito drástica. A perna foi amputada lá no momento, lá na hora.
Não Antes tinha. mesmo de você chegar? Não, no local. A perna já foi amputada no local, não tinha condições de salvar, Ah, sim, entendi. sabe? Então, assim, foi muito forte. A pancada foi muito forte. Então, não tinha mais o que tentar salvar. Mas é muito difícil você chegar e ver teu filho em coma. Parece que ele tá morto. Eu falei pra ele, a expressão é outra. Vocês, a gente que é mãe sabe o filho dormindo, quando ele tá dormindo, quando ele não tá dormindo. E ali é muito estranho. E eu cheguei, eles devem ter me achado mais louca ainda, porque eu cheguei, tirei o lençol, falei, eu quero ver o corpo dele, eu quero ver tudo para ver o que mais aconteceu, o que mais tinha sido atingido. Tinham falado que tinha uma lesão também no pescoço, eu fiquei super preocupada, queria a ressonância de qualquer jeito, para saber se não tinha atingido a coluna dele. Porque o meu medo era que assim, ele foi prensado no guarda-reio. Se não pudesse andar. Pelo amor de Deus, já imaginou ele com 23 anos, ficar paraplégico, tetraplégico, pelo amor, né? Então, eu estava desesperada. E aí, não, calma, tá tudo bem, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Só vai estar tudo bem quando ele estiver bem. Por enquanto, ele não está bem. E as primeiras 72 horas são críticas por conta da perda do sangue. Foi muito, né? Graças ao torniquete que aqueles meninos fizeram, salvaram a vida dele. Porque senão ele teria morrido lá no local, perdendo sangue. Ele ia entrar em choque. Mais alguns minutos ele entraria em choque. Então ele recebeu muitas bolsas de sangue. Graças a Deus, está vivo. Foi o que eu falei. Eu falei, não importa. Uma perna, meia perna, ele está vivo. É meu filho, está aqui. Então, graças, assim, quanto à maldade humana, não tem o que se possa fazer. Sim. Né? Naquele momento, aquele policial decidiu por agir daquela forma. Agora, Deus rapidinho já mandou 3 anjinhos, que foram os meninos que salvaram a vida dele, mandou a Júlia para acompanhar ele em todo esse processo. Ela fala bem inglês, conseguia falar bem com os médicos. Isso, então, assim, é importantíssimo. Eu falo para ele, é dívida de gratidão para o resto da sua vida com essas pessoas, porque elas que mantiveram o João aqui. Salvaram a vida. Salvaram a vida dele. Porque os policiais todos que estavam lá, ninguém fez nada. Né? Principalmente o que atingiu. Ele tinha kit de primeiros socorros no carro, ele tinha torniquete, não fez nada. Só ficou falando que foi um acidente. Talvez um treinamento até, mas não. Então, né? Aí é um problema que a Irlanda tem que se preocupar com seus funcionários públicos. Dar um treinamento específico, qualificação, né? Principalmente para quem está com um carro. Ele era um policial diferenciado, então ele tinha até arma. É um policial que anda armado, ele tem que ter psique para isso, né? Para enfrentar isso. Para quem está no Brasil e não sabe que a maioria dos policiais anda desarmado na rua. Né? Ele era um diferenciado, então ele deveria ter ou deve ter algum treinamento diferenciado para alcançar esse cargo. Né? Algo que justifique. E aí, o João ficou quanto tempo no hospital? Bom, ele ficou em coma 2 dias, né? 2 dias. 3 dias. 3. No terceiro dia ele acordou e ele acordou de madrugada pedindo, porque ele estava todo entubado e tudo, e ele queria falar, queria tirar os tubos, então já estava bom, graças a Deus, porque quando começa a reclamar o paciente é porque ele está bom. Ele estava completamente lúcido, queria falar, queria se comunicar, mas eles continuavam retardando isso um pouco porque ele não podia se movimentar, né? Tem N fatores técnicos ali, né, de movimentar e tal. E ele começou a escrever. Ele pediu uma lousinha e começava a escrever pra gente tudo que ele queria falar. Ele pediu para falar com o pai, pediu para falar com a família, com os amigos, ele queria agradecer, enfim, ele tentava se comunicar. Ele queria entender o que tinha acontecido. Ele perguntou da perna, tinha perdido o joelho ou não. Isso era uma coisa que ele perguntava. Perguntava do cachorro, que é o cachorrinho dele, o Max, que está lá no Brasil. Então, assim, ele demorou um tempinho para voltar. Mas a recuperação foi muito boa, né? Ele é um menino muito jovem e, assim, sempre foi atleta, ciclista. E isso ajudou muito. Isso facilitou muito a recuperação. Para ver mais histórias como essa, se inscreve aqui no Boulder.